Esta CPI, meu pedido de convocação de um representante da montadora Ford para, em data a ser determinada, expor seu posicionamento com relação à defesa da propriedade industrial das peças dos veículos por ela fabricada, enquanto há medidas judiciais tomadas contra os fabricantes independentes de autopeças. Portanto, o requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento em votação. Senhores deputados que estiverem de acordo, permaneça como se encontram. Aprovado. Segundo o requerimento, requeiro a Vossa Excelência com base, aliás, de autoria da deputada Beth Sayão, desculpa. Requeiro Vossa Excelência, com base do artigo 13, inciso 2º da Constituição do Estado, seja submetido à apreciação dos membros da CPI meu pedido de convocação de um representante da montadora Volkswagen do Brasil para, em data a ser determinada, expor seu posicionamento com relação à defesa das propriedades industriais das peças de veículos por elas fabricados, enquanto as medidas judiciais tomadas contra os fabricantes independentes de autopeças. Informando que esse requerimento é da nobre deputada Beth Sayão. O requerimento está em discussão, não havendo oradores inscritos, o requerimento está em votação. Senhores deputados que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Portanto, estando presente o presidente dessa comissão de inquérito, solicito que assuma a presidência e prossiga os trabalhos. Eu gostaria de agradecer a Vossa Excelência, nobre deputado Virgínio, e pedir desculpas aos demais membros. Estava num compromisso na Secretaria Municipal de Transportes e tentei vir o mais rápido possível. Peço desculpas aos membros desta CPI. Acabam de chegar 3 requerimentos a esta CPI. O primeiro requerimento é da deputada, já foram votados. Espera só um pouquinho. Suspendo a sessão por 18 segundos. Tá. Bom, retomando a sessão, existem 2 requerimentos para serem apreciados pelos ilustres membros da CPI. Indago se os membros não se opõem a que o requerimento da nobre deputada Ana Perugini seja também incluído para apreciação que acaba de chegar nesse mesmo momento. É possível? Os deputados membros da comissão que estiverem de acordo em apreciar conjuntamente com esses 2 requerimentos o requerimento recém-chegado da deputada Ana Perugini, permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos, então, submeter os 3 requerimentos à apreciação dos ilustres membros. Requerimento da nobre deputada Beth Sayão. Requeiro a Vossa Excelência, com base no artigo 13, parágrafo 2º da Constituição do Estado, seja submetida à apreciação dos membros desta CPI meu pedido de convocação de um representante da montadora Fiat Automóveis para, em data a ser determinada, expor seu posicionamento com relação à defesa da propriedade industrial das peças dos veículos por ela fabricados e quanto às medidas judiciais tomadas contra os fabricantes independentes de autopeças. Está em discussão o requerimento. Não havendo oradores inscritos, está em votação. Aprovado o requerimento da nobre deputada Beth Sayão. Segundo requerimento. Requerimento também da ilustre deputada Beth Sayão. Requeira a Vossa Excelência, com base no artigo 13, parágrafo 2º da Constituição do Estado, seja submetida à apreciação dos membros da CPI meu pedido de convocação de um representante da montadora General Motors, com o mesmo objetivo, a mesma finalidade. Em discussão, não havendo oradores inscritos,
Em votação, deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Terceiro requerimento, requerimento da ilustre deputada, doutora Ana Perugini, requerendo, nos termos regimentais, que o senhor Júlio César Luquezzi de Freitas, presidente da Associação Brasileira de Comerciantes e Recicladores de Automóveis Descontinuados, venha a esta CPI expor situações ligadas ao comércio de peças do Estado de São Paulo. Em discussão, não havendo oradores inscritos, o requerimento está em votação. Deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento da ilustre deputada doutora Ana Perugini. Pois bem. Determinamos, então, que, feita a leitura dos requerimentos, vamos convidar os ilustres membros que compareceram a esta CPI. O professor Dr. Gessner de Oliveira não compareceu, até agora, pelo menos, segundo me informa a assessoria. Convido, então, o senhor Francisco Wagner de la Torre, presidente das Cinco Peças, para sentar à direita da presidência. Por gentileza. Perfeito. O senhor Francisco Wagner de la Torre vem acompanhado do seu advogado. Ilustre membro da OAB, doutor Davi José Garcia dos Santos. E, com muita honra, a OAB sempre tem um local de destaque em todos os postos ocupados nesta casa democrática. Ilustre deputado Marcos Neves comparecendo. Olha, eu vou pedir que Vossa Senhoria faça a leitura do termo de compromisso, nos termos do regimento interno desta Casa. Boa tarde a todos, boa tarde aos nobres deputados. Sob minha palavra de honra, prometo dizer a verdade do que souber e me for perguntado relacionado com a investigação a cargo desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Muito bem. Antes de formular as perguntas desta presidência, a presidência abre a palavra aos ilustres membros desta CPI, se desejam formular alguma pergunta agora ou se desejam formular alguma pergunta eventualmente após as formuladas pela presidência. Então, eu vou fazer algumas perguntas, porque como partiu da presidência a sugestão desta convocação, é natural que já haja algumas perguntas preparadas. Senhor Francisco Wagner, quantos filiados estão inscritos nos Cinco Peças no Estado de São Paulo e o que representa, em termos de tamanho, de proporção, esse mercado em nosso Estado? O objetivo desta pergunta é conhecer o tamanho do setor de varejo de autopeças no Estado de São Paulo. Muito bem. O Cinco Peças tem a sua origem nos anos de 1941. Portanto, ele atua aí há mais de 70 anos nesse setor, representando a atividade mercantil e comercial do varejo de autopeças no Estado de São Paulo. Nós temos, como membros da entidade, 24.500 lojas varejistas por todo o Estado, sendo que nós reputamos para todo o Brasil algo em torno de 70 mil varejos. Então, 70 mil varejos representam no Brasil Cinco Peças. 24.500 no Estado de São Paulo. Segunda pergunta. Do total de filiados, o senhor saberia nos dizer quantos atuam no comércio de peças mecânicas, peças visuais, esclarecendo o que são peças visuais, e os que comercializam todos os tipos de peça? Então, quantos peças mecânicas, quantos peças visuais e quantos todos os tipos, ou seja, conjuntamente uma e outra e ainda outros tipos. Tá.
Tradicionalmente, o varejo se caracterizava por atender toda a frota circulante, tanto da linha leve quanto da linha pesada. Isto porque, nos idos dos anos 80, principalmente, até então, o mix de marcas e modelos circulantes era baixo, então permitia aos varejistas trabalhar com todo o mix de produtos. De lá para cá, o crescimento dos modelos e marcas foi exponencial. Hoje nós temos aqui mais de 13 montadoras instaladas. Outro inibidor também dos negócios foi exatamente o avanço sistemático e paulatino por parte das montadoras em deter domínio sobre o desenho e o design dos produtos. Isso tirou boa parte dos varejistas desse foco de negócio. A grande maioria hoje está voltado para a venda de peças mecânicas, separado também entre linha leve e pesada por conta do aumento exponencial de modelos, e trabalha, via de regra, também com acessórios. Esta parte na qual existe o domínio sobre o designer praticamente inexiste. No dia... O senhor tem conhecimento, uma pergunta importante para esta CPI, o senhor tem conhecimento das investidas da Volkswagen, Fiat e Ford contra os fabricantes de autopeças independentes e no comércio varejista? Em que consistem tais investidas e qual a sua avaliação quanto ao impacto destas investidas no mercado? Bom, conhecimento nós temos 3 afiliados importantes que também sofrem ações, são elas o Coga-Coga, o Mercadocar e o Volicar, são lojas que estão aí há mais de 40 anos atuando no mercado de reposição, e eles se viram aí num determinado momento autuados, sendo em alguns casos o proprietário da loja saindo algemado por conta de comercializar, no caso eu posso estar sendo injusto, mas de comercializar peças adquiridas de fabricantes que fornecem às montadoras, portanto, são peças que têm a mesma qualidade técnica daquela que consta na linha de montagem, mas sem a devida autorização das montadoras para que ele pudesse adquirir isso. Até então, para nós foi muito estranho esta ação, porque nós entendemos que a relação comercial que o varejo estabelece ou é via atacadista ou é via fabricante de autopeças. Agora, se esse fabricante fornece para a montadora e, ao mesmo tempo, ele vende no mercado independente, subentende-se que esse fabricante está autorizado para tal. O que para nós ficou assim uma situação surrealista é exatamente, quer dizer, que o varejista fica com o passivo da ação, o fabricante se entende num acordo comercial diretamente com a montadora e nós ficamos sem ter respaldo algum. Isso afeta muito os nossos negócios, mas mais do que isso, porque o mercado vem crescendo, aí são 3 milhões de novos veículos todos os anos em circulação. Então, para o nosso mercado, quer dizer, não é algo que afeta negativamente. Eu acho que o problema maior é que nós vamos ter um consumidor preso a um único fornecedor. Quer dizer, o consumidor que compra um automóvel, ele fica preso a uma concessionária, à montadora, por um período de, no mínimo, 2 anos. Isso é ruim. Tanto é que tem sido recorrente, talvez vocês tenham acompanhado pela mídia aí, reclamação de dono de automóvel que precisa trocar uma peça, principalmente no que diz respeito ao acabamento e ao design, fica 3, 4 meses esperando essa peça chegar, porque as montadoras não têm estrutura para atender a reposição desta frota que cresceu exponencialmente de 10 anos para cá. No dia 26 de março, o senhor Moisés, da empresa Jocar, veio aqui e nos informou que, se as montadoras conseguirem o que estão buscando, proibir a fabricação de peças pelo mercado independente, ele teria que fechar as portas da sua empresa. O que o Cinco Peças pensa a respeito disso? Qual a avaliação e o que o Cinco Peças está fazendo efetivamente a respeito do problema? Bom, a gente tem que tomar alguns cuidados.
Se a montadora tem a propriedade sobre partes do automóvel, a lei assim o garante. É isso que nós entendemos. Agora, isso afeta muito mais do que os nossos negócios, afeta muito mais o interesse do consumidor. É nesse aspecto que nós entendemos ser temerário essa postura e essa estratégia. Seria, não sei, eu não sei outro adjetivo, mas eu acho que é uma palavra muito forte. Mas seria leviano da minha parte dizer que isso é uma estratégia, sabe, faz parte de uma estratégia orquestrada para que as montadoras fiquem donas da reposição. Elas têm consciência que elas não têm estrutura para atender a demanda de reposição de peça e manutenção dessa frota circulante. Elas sabem disso. Agora, por outro lado, elas tentam garantir rentabilidade para a sua rede ao criar nichos de mercado específico, onde fica hermeticamente fechado para qualquer outro tipo de concorrência. Chega às mãos aqui um artigo, uma opinião do anterior presidente do Sincopeças, intitulado As Montadoras e o Desenho Industrial. Está publicado na Rede Internacional de Computadores, portal da autopeça.com.br/notícias. Eu vou ler só um trechinho desta opinião do anterior presidente. Os atos que as montadoras praticam, aqui tratados, em verdade, visam acabar com uma concorrência, que nunca foi feita às mesmas montadoras, criando verdadeiro monopólio de bandeiras, contrário aos ditames constitucionais e infraconstitucionais vigentes. Tais atitudes ferem as regras constitucionais e infraconstitucionais da função social da propriedade e do interesse social relativo à concessão de registros de desenhos industriais, em detrimento, na última linha da cadeia comercial, do público consumidor em geral. Por isso mesmo, quer parecer que, ao assim agir, as montadoras trazem a lume a odiosa figura do abuso de direito a que alude o Código Civil Brasileiro, artigo 187, pois que, ao praticarem os atos que praticam contra o aftermarket, elas excedem manifestamente os limites que lhes são impostos pelo fim econômico ou social de seus desenhos, pela boa-fé ou pelos costumes. Na verdade, as montadoras não exercem seus direitos de acordo com a destinação que lhes foi compreendida, assim como demonstram uma total disfunção ou desvio funcional no exercício de suas atividades. Valendo sempre ter em mãos o sentir de que os atos que estão sendo praticados pelas montadoras nesse diapasão são destituídos de qualquer utilidade para elas e, no entanto, potencialmente danosos para a sociedade. E repisando, nesse momento que não se pretende, como ora exposto, negar direitos às montadoras, notadamente direitos decorrentes dos registros de seus desenhos industriais, mas como é crucial ter a convicção de que tais direitos hão de ser interpretados com temperamento. Qual a sua avaliação sobre esta opinião publicada no site? É verdade, o portal da Autopeças é o portal sindicato. Isto é fato, e tal qual como está colocado aí, quer dizer, muito embora a montadora possa ter direito sobre o designer do carro, quer dizer, ela não teria o direito de ferir o interesse maior, que é o interesse do consumidor. Ao torná-lo prisioneiro de um único canal de abastecimento, ela acaba ferindo o interesse da sociedade como um todo. Aqui chegou à presidência algumas reclamações que o senhor não chegou a postar uma opinião semelhante a essa no site. Por isso eu queria perguntar, o senhor está de acordo com esta opinião? Não só estou, porque o portal da Autopeça é o site oficial do sindicato. Então, quer dizer, ele ainda existe lá exatamente porque a atual diretoria convalida essa postura. Eu tenho só mais 3 perguntas. Além do problema com as peças visuais, os filiados do Sincopeças estão enfrentando algum outro tipo de restrição por parte das montadoras para a comercialização de autopeças? O objetivo dessa pergunta é saber se o senhor Francisco vai levantar o problema tributário que favorece as montadoras, os problemas com os scanners e também a indisponibilidade de alguns componentes mecânicos. Por favor. É fato. Primeiramente, essa aberração tributária que se criou com a substituição tributária. O único segmento de negócio que existem 2
MVAs, para aqueles que não estão tão inteirados com o assunto, o MVA é um valor apurado onde você calcula a somatória das diferenças de débito e crédito do ICMS dentro de uma determinada cadeia. Então, eu vou tentar explicar aqui um pouco. O ICMS é calculado, no nosso segmento, que é o mercado independente, o traçado da autopeça sai fábrica, distribuidor, distribuidor varejo, varejo consumidor final. Então, quer dizer, nesse caso, é calculado um MVA, onde é recolhido este ICMS já na fonte lá da indústria, de 65,1%. No caso do mercado original, a autopeça sai deste mesmo fabricante, só que o substituto tributário, no caso, acaba sendo a montadora. E, com isso, a gente assiste o encurtamento da cadeia, o que vai acabar diminuindo o valor do MVA deles. E o MVA deles é de 39 alguma coisa por cento. Isso criou, sim, um aumento ainda maior de preço entre os dois mercados. O que nos preocupa bastante é que a Secretaria da Fazenda, ainda todos os anos, encomenda uma nova pesquisa. E, se você teve um aumento de imposto recolhido na fonte, automaticamente isso provoca um aumento de preço da autopeça na ponta. Aí, se você pegar a diferença de preço da autopeça que sai da fábrica até chegar no consumidor final, ela vai ficar maior ainda. Então, isso acaba sendo um moto perpétuo e indefinido. Todo ano nós vamos assistir aumento disso. O único segmento que tem 2 MVAs é o de autopeças. Os demais têm todos, que é calculado pela média aritmética de cada um dos mercados, até chegar no consumidor final. Então, o que a gente reputa? Que, para a autopeça, por analogia com os outros mercados, deveria ser a média de ICMS embutido no segmento original e o segmento independente. Não acontece. A outra questão que o senhor colocou é com relação às peças mecânicas, que é de uso exclusivamente das montadoras, a gente costuma chamar de peças cativas. Ou seja, são peças que, dado a sua baixa demanda, você acaba conseguindo se abastecer única e exclusivamente através das concessionárias. Via de regra, as concessionárias não têm a vocação de vender peça. O negócio deles é vender automóvel. Então, como o mercado independente vive única e exclusivamente de abastecer com autopeças, cabe ao mercado independente se abastecer destas peças e deixar disponível para o mercado consumidor. Ultimamente, nós temos tido dificuldade de adquirir esses produtos, exatamente pela falta que eles estão tendo já nas montadoras. E o último ponto, me desculpe. Então, os problemas com scanners, indisponibilidade de componentes mecânicos e a questão tributária. Os scanners é o seguinte: conforme os carros estão avançando, a quantidade de informação elétrica e eletrônica no automóvel tem sido maior. Para tanto, cada automóvel tem, vamos dizer assim, um software específico para você poder fazer toda a regulagem desse automóvel e a manutenção do mesmo. As montadoras retêm essa informação. Então, se o dono do automóvel quiser consertar o seu automóvel numa oficina de sua confiança, ele acaba tendo dificuldade, em alguns carros, de fazer esta opção, exatamente porque a montadora não disponibiliza. Por exemplo, calibragem de mistura ar e combustível de um determinado carro, quantidade de combustível que tem que ser ejetado na câmara de explosão através do seu bico injetor. Esse tipo de informação são tabelinhas que constam calibragem, e nós temos muita dificuldade de acesso a essas informações. Bom, saiu uma matéria no dia 19 de março, na Rede Bandeirantes e Televisão, solicitar que nós já requisitamos a fita, CPI, dando conta da pergunta que eu vou fazer ao senhor. Qual a sua análise sobre a crescente falta de autopeças no mercado de reposição?
Reportagem da TV Bandeirantes, da Rede Bandeirantes, mostra a dificuldade e ausência de peças. Não se encontra autopeças no mercado. Na sua visão, qual o caminho para regularizar este problema de falta de autopeças? O que nós estamos vendo é exatamente o resultado desta postura das montadoras, iniciada aí no início do século XXI, de restringir o acesso de produção e comercialização do mercado independente em partes e peças de veículos, mas precisamente os de acabamento. Se vocês fizerem uma pesquisa do que está faltando de autopeças, são exatamente essas peças onde existe a propriedade intelectual. Aquela que existe o livre comércio, ela não tem problema, porque o mercado independente ele se abastece e ele tem os seus próprios meios e caminhos de buscar. Se não aqui dentro, até de fazer importação. É importante destacar também que a indústria nacional hoje, muito embora nós estamos assistindo a um mercado extremamente aquecido de venda de carro, falta de peças, exatamente naquelas que que as montadoras insistem em manter a propriedade sobre o desenho dela, a indústria nacional está com mais de 20% de capacidade ociosa. Ou seja, quer dizer, nós teríamos imediatamente como começar a abastecer, a responder de forma positiva essa falta de peças. Última pergunta. Quais, em sua opinião, as razões que levam as peças originais a serem tão mais caras do que as peças do mercado independente? Por que as concessionárias vendem peças num valor tão maior do que os fabricantes independentes? Exatamente porque, via de regra, são peças que não têm concorrência. Aí... Perfeito. Ou seja, a ausência de concorrência é que faz. Então, esses preços estão superficialmente majorados, porque não há justificativa a não ser a ausência de concorrência para os preços serem tão altos. Essa é a nossa posição é exatamente essa. Eu vou usar o exemplo das peças mecânicas, que são peças que a gente abastece de fabricantes que fornece para as montadoras e a fornece para nós, e as diferenças de preço são brutais. Muito obrigado. Está se desenvolvendo simultânea e paralelamente a sessão da Comissão de Constituição e Justiça, da qual eu sou membro. Eu vou me ausentar por alguns instantes, pedir licença aos membros, solicitar ao ilustre vice-presidente, o deputado Oswaldo Virgínio, que assuma a presidência. Dando sequência, alguns nobres deputados, já vem alguma pergunta? Por gentileza. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Senhor presidente, nobres pares dessa CPI, eu gostaria de perguntar ao presidente aí do Cinco Peças, né, Francisco Wagner, se há esse preço mais alto da peça original dessas empresas que detêm uma marca, tipo Ford, Volkswagen, Fiat. Obviamente, nós não temos, no mercado paralelo, as mesmas peças, semelhantes. Não, inclusive para as peças onde você tem a opção de se abastecer no mercado independente, elas também são mais caras. Tá, que não é normal. Normalmente elas são mais caras. Tanto naqueles detêm a propriedade intelectual, quanto naquelas onde você tem o consumidor tem a opção de comprar no mercado independente. Nos dois casos, via de regra, elas são mais altas. Mais alta que a concessionária? Não. A concessionária é mais cara. Mais cara. Isso. Agora, outra pergunta. Quantos casos que nós tivemos de detenção ou de constrangimento em relação aos empresários que vendem essas peças, como da Vole ou da própria Koga, por exemplo? Olha, precisamente, nós tivemos em torno de uns 6 casos. Acontece que, ao longo da história, aí,
Isso esse fato não é um fato que aconteceu agora. Anteriormente já houve casos na década de 80, na década de 70 nós tivemos informação também de casos assim. Não sei porquê, de tempos em tempos eles vêm e adotam alguma postura truculenta com relação ao mercado independente. É só para os grandes empresários do mercado independente ou os pequenos também? Você bater em bêbado, ninguém não aparece, né? Normalmente eles procuram lojas de bastante expressão no setor para exatamente ficar o exemplo para os demais. Mais algum deputado? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Senhor Francisco, eu sei que já algumas coisas estão esclarecidas nas perguntas que nós formulamos aqui. Na opinião do Sim de Peças, o monopólio da produção de peças para reprodução automotivo fere livremente a concorrência e, consequentemente, a possibilidade do consumidor conseguir peças a preço mais baixo. Isso até o senhor já esclareceu um pouco. O monopólio da produção de peças, obrigando ao mercado de peças alternativas, fecharam suas portas. Pode ser, em sua opinião, um motivo mais para o aumento do furto de automóveis, a fim de colocar mais peças nos famosos roubaltos, ou seja, nesses desmanche e outras coisas, à disposição principalmente do consumidor? E eu fazia mais um aí. Na hipótese das empresas de peças alternativas fecharem suas portas, haverá desemprego tanto na fábrica que produz peças, quanto nas lojas que as coloca à disposição do consumidor. Alguns milhares de trabalhadores vão perder o emprego. Quem vai assumir a responsabilidade por essa situação trabalhista, social, que será gerada? Os cartéis vão contratar esses trabalhadores? Na sua opinião, se eu puder fazer uma avaliação, como eu, além de deputado, sou também sindicalista e defendo o emprego principalmente, com a sua experiência, eu gostaria de... Eu sei que partes aqui o senhor já respondeu, mas alguma coisa que a gente deixasse um pouco mais clara. Tá. Sem dúvida, quer dizer, na medida que você inibe alternativas de acesso para o consumidor, você favorece os canais obscuros de acesso, especificamente no caso da autopeça, os roubaldos. Quer dizer, você tem muito, principalmente nas grandes cidades, o automóvel não é um capricho de ninguém, quer dizer, ele precisa daquilo para trabalhar, e muitas vezes ele não pode ficar 3, 4 meses com o carro parado esperando chegar a peça. Ele também precisa daquela ferramenta para poder suprir e completar o seu e manter o seu orçamento dentro de casa. Então, às vezes, ele acaba buscando alternativas que ele mesmo não gostaria de fazer, mas acaba fazendo por força da situação. Isso inibe e favorece, sim, as ações ilegais. O segmento, o varejista de autopeças no estado de São Paulo empregou o ano passado 190 mil trabalhadores diretos, apenas no varejo. Nós estamos, nos últimos 4 anos, sem ter com crescimento zero crescimento zero de número de lojas, sendo que de lá para cá nós temos em média 3 milhões de automóveis entrando a cada um desses anos, vindo para o mercado independente, quer dizer, saindo da garantia da montadora, e automaticamente a gente tem a expectativa de ter acesso a esse mercado. Então, quer dizer, com todo esse crescimento, não aumentou o número de lojas, nós tivemos queda de número de empregos no estado de São Paulo. Então, isso tudo, eu não posso refutar que é único exclusivamente por conta dessas ações, mas isso, com certeza, tem um peso significativo nesses resultados. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Mais uma pergunta. Senhor Francisco, o senhor tem uma ideia, por exemplo, de uma peça numa concessionária, no mercado independente e no
no desmanche. Tem uma ideia, por exemplo, vamos pegar uma peça que é muito usada, é consumida com frequência, por exemplo, a frição ou a embreagem, por exemplo, completa. Quanto custaria, mais ou menos, de um determinado carro, não sei se o senhor sabe, na concessionária, no mercado independente e no paralelo? Não, eu vou colocar primeiramente o seguinte, de uns anos para cá, as montadoras criaram nichos de negócio, do tipo seguinte, elas lançam modelos em torno de 100 mil unidades, encerram a sua produção, só que esse modelo está lá, circulando e precisando ser mantido. Como são modelos que têm poucas unidades, elas não têm o interesse, apesar de ter a obrigação de manter por 10 anos peças para essas fraldas, elas não têm o interesse de manter e não tem logística também para manter. Tá? Então, normalmente, quem vai cuidar de abastecer esses nichos de frota é o mercado independente. Tá? Então, a gente trabalha o seguinte, existem 3 níveis de frota circulante. O que a gente chama de nível da curva A, que é o famoso Palio, Fiesta, Corsa, que é aquele que você vê em toda a esquina, e este é perfeitamente abastecido, apesar das peças que acabam influenciando no desenho do automóvel, muitas vezes nós não podemos vender, mas o senhor citou a embreagem, que são peças mecânicas, quer dizer, essas, o mercado independente acaba sendo a melhor opção de compra por ter o preço mais competitivo. Agora, se você pegar, eu vou citar um exemplo aqui, uma embreagem de ômega, que aí é o resto de uma desses modelos que a montadora lançou, não se preocupou em manter peças para abastecer essa frota circulante e o mercado teve que se virar. Muitas vezes, esse tipo de veículo você acaba encontrando apenas nos desmanches. E exatamente pela dificuldade que existe de fornecimento de peças, porque quem tinha que ser o primeiro gerador de demanda de abastecimento dessa peça seria a montadora, porque ela lançou o modelo, ela se nega, você acaba favorecendo o roubalto, inclusive, desses carros que parece que não há interesse econômico nenhum, mas ao contrário, eles têm um valor, isso no mercado do roubalto, muito grande, porque a procura de peças para esses veículos é enorme. Agora, a qualidade dessas peças são semelhantes, por exemplo, da concessionária e do mercado independente? Não digo do desmanche, do roubalto, que são peças usadas. Sim. Mas se é peça nova da concessionária com a do mercado independente, são semelhantes à qualidade? As peças fabricadas no Brasil, via de regra, têm qualidades bastante consideráveis. Então, se eu pegar, por exemplo, uma frição ou a embreagem de um Gol 2010, por exemplo, que está no mercado, ou 2012, 2011, né? O senhor tem ideia de quanto, em termos de porcentagem, é mais barato ou mais em conta no mercado independente? Olha, no mercado independente, você vai comprar essa peça seguramente pela metade do preço, em média. Tá? No caso de qualidade, especificamente embreagem, o fabricante que produz esta peça para a montadora fornece para o mercado independente, saindo com os mesmos processos industriais e os mesmos padrões de qualidade. Uma das coisas que é preocupação do sindicato hoje é com relação às peças importadas. Tanto é que uma das questões que a gente tem trabalhado muito forte, e aí é junto com o Sindipeças, que o Sindipeças é o Sindicato da Indústria de Autopeças do Brasil, de certificar peças importadas, quer dizer, certificar todas as peças, porque isso daria tranquilidade para o varejo poder comercializar as peças importadas, inclusive. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Sr. Francisco, já existe há 40 anos que, em média, que está aí funcionando o mercado independente de venda de autopeças. Aparentemente com uma certa harmonia. Por que só agora isso se acirrou? As montadoras, pelo que eu tenho acompanhado, alegam que essas medidas em cima dos independentes é para proteger os consumidores. Do outro lado, o argumento é o mesmo, de que os consumidores ficarão prejudicados se acabar
ou se persistir essa resistência das montadoras. Portanto, ambos os lados fazem discurso de defesa dos consumidores. Gostaria que falasse um pouco sobre isso. Você fala de uma forma assim, um tanto quanto natural sobre essa questão do mercado pirata, do roubo alto. Parece assim que está uma coisa meio que institucionalizada aí no mercado. Até que ponto, quais são as medidas que tanto vocês quanto outras entidades irmãs, quais são as medidas que vocês tomaram para eliminar esse mercado, para acabar com esse mercado que também é muito nocivo a toda a sociedade, que é o mercado pirata de autopeças que existe com muita força em São Paulo? Um conjunto de questões que eu gostaria que você respondesse. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma correção para o senhor, que o mercado independente de autopeças existe desde 1920, não tem 40 anos, porque já na década de 20 do século passado já havia uma frota circulando. E era este mercado que abastecia esses automóveis. A indústria nacional de autopeças nasceu durante a Segunda Guerra, exatamente pela interrupção dos fluxos comerciais internacionais, e aí já existia aqui uma frota que precisava ser abastecida e mantida, e está aí a origem de grandes marcas da indústria brasileira, está nesse período. O senhor me desculpe, mas em momento algum eu falei de forma corrente ou defendendo peça pirata e peça roubada. Tá? O nosso segmento ele é altamente formalizado, ele é bastante consolidado e estruturado. Tanto é que nós trabalhamos junto com o Inmetro para a certificação das peças importadas e das peças nacionais. Quer dizer, se nós criarmos uma certificação para linhas de produtos e peças, nós estaremos garantindo qualidade. Eu também defendo que os fabricantes de peças, que mesmo esses especificamente que trabalha com a parte do designer, quer dizer, são as peças de acabamento que vai trabalhar a imagem do automóvel, farol, capô, paralama. Eu acho que tem que se criar uma certificação, não só que garanta o respeito ao desenho original, como também que garanta a qualidade. Porque o senhor sabe muito bem, quer dizer, eu estou falando em nome do varejo de autopeças, e o varejista, qualquer segmento que seja, ele é fiel, solidário com aquilo que ele vende. Então, ele vai responder civil e criminalmente por tudo que ele vende. A melhor garantia que nós temos para poder trabalhar de forma tranquila e serena é através da certificação das peças. Senhoras deputadas. Pela ordem. Pela ordem. Antes de tudo, eu queria lhe agradecer pela oportunidade de tanto conhecimento em cima de um mercado tão comumente usado, e muitas vezes nós não nos atentamos de fato ao que está acontecendo, né? E a primeira pergunta é em relação à propriedade intelectual. Quanto tempo deve durar essa propriedade intelectual? Qual que é a proposta em relação a esse problema? Bom, quer dizer, a questão do tempo de duração dessa lei é uma lei federal que nós não temos controle. O que nós, do Cinco Peças, entendemos que seria a situação ideal é o seguinte, quer dizer, que se permitisse a fabricantes, principalmente nacional, que se produzisse essas peças, mediante, primeiro, uma certificação que garanta a qualidade do produto, né, e que a persistir esta lei, quer dizer, o que tem que prevalecer é o interesse do consumidor. Se a montadora, quer dizer, realmente ela alega, né, de que a produção feita no mercado independente não há garantia de qualidade. Então, que sentem os dois lados, o fabricante nacional e a montadora, ou mesmo os importadores, e se criam selos de certificação. Tá aí, nós temos no Brasil institutos governamentais bastante sérios, com credibilidade internacional, que pode perfeitamente fazer esse trabalho. Uma certificação Inmetro é sinônimo de confiança de todos os lados do setor. Outra pergunta é em relação
ao comércio de peças usadas adquiridas em leilões. O que o senhor pensa disso? Se nós garantirmos um fluxo comercial sério e sólido, eu acho que isso acaba ajudando no mercado. Porque existem duas questões com a peça usada que nós temos que considerar. Primeiro, é o apelo ecológico, quer dizer, cada vez mais não dá para a gente esquecer e tentar buscar alternativas de reaproveitamento de peças e partes, não só de peças, como de outros tipos de produto. A peça remanufaturada, nós temos que começar a levar isso em consideração por conta do peso ecológico. Agora, o que nós temos que ter é a garantia de que aquele veículo que vai ser sinistrado e vai ser adquirido num leilão, ele seja vendido uma única vez. Porque, não vou dizer aqui todas as empresas de desmanche, mas existem muitas empresas de desmanche que arrematam um Gol amarelo num leilão e vende 10 Gols amarelos. Então, quer dizer, nós temos que criar mecanismos, não é de acabar com esse negócio, mas mecanismos de ter um controle eficiente sobre a atividade. Pela ordem, deputada. Eu queria perguntar ao nosso expositor a respeito da questão das importações. Quer dizer, se hoje o mercado se tem peças sendo importadas, o que isso representa, qual a fatia, se tiver, caso positivo, qual a fatia que elas hoje têm nesse mercado, como é que é essa concorrência, se o seu setor sofre muito com isso, em caso positivo também, enfim, que o senhor pudesse fazer alguma explanação nesse sentido. Tá. As peças importadas têm tido um crescimento sistemático. Tanto é que, historicamente, o Brasil sempre se notabilizou por ter um superávit comercial de autopeças bastante positivos. Até início final dos anos 90, o saldo comercial era da ordem de 6 bilhões de dólares. Este ano nós tivemos um déficit da ordem de 4. Quer dizer, o que preocupa o sindicato, enquanto representante única e exclusivamente da atividade varejista, é quanto à qualidade dos produtos que estão sendo trazidos. Tá? Nós entendemos que um dos caminhos, eu volto a falar, que ajudaria a garantir seria a certificação, tá? Mas eu reconheço que é um processo muito complicado. E segundo, por conta da falta de peças e por conta do crescimento aí de nicho de modelos de veículos que são pequenos, tem aparecido agentes comerciais que não têm DNA no segmento. Hoje a gente chama de brokers. Brokers é o tipo de comerciante que ele fica, né? Quer dizer, não dá para chamar isso é o tipo de oportunista que ele fica com umas telas de computador numa salinha na casa dele, com um monte de acesso a sites de compra nos Estados Unidos, principalmente, e ele recebe pedido e procura de peças, dessas peças difíceis de serem encontradas no mercado. Ele se utiliza dessas informações de fornecedor de fora, ele importa, e aí ele importa individualmente, importa por unidade. Então, ele importa como um consumidor final e acaba revendendo isso por 400%, 500% de lucro. Isso é extremamente danoso para o mercado. E quando ele importa como consumidor final, e o preço que ele paga dessa mercadoria é bem abaixo? É bem abaixo. Ele chega a praticar margens aí de mais de 400% na revenda desse produto. Isso é extremamente danoso para o mercado, para a indústria, para os estabelecimentos comerciais que estão formalizados e estruturados, e isso tem crescido. Então, quer dizer, nós enquanto comerciante, pelo contrário, nós entendemos que se não fosse um importado, nós estaríamos aí com muita dificuldade de abastecer essa frota. Hoje nós temos 400 modelos diferentes de veículos circulando no país. Se você colocar, em média, 10 mil itens por modelo,
Quer dizer, é impossível você ter uma empresa ou grupos de empresas trabalhando com todos esses modelos e fornecendo. Então, você dá margem para, a gente chama de novos entrantes. O que nos preocupa são quando esses novos entrantes não têm o DNA da reposição. Algumas, deputado? Beto. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre. Eu queria voltar ao preço das peças, né? A Cioli, ela é do mercado independente? Ela vende só produto da GM ou da Ela Chevrolet? é revendedor GM. Ela não é uma concessionária, mas ela vende sob a autorização da GM. Certo. Então, por exemplo, uma bateria, a Cedelco, que é blindada, né? Ela custa, não sei se está custando hoje, mas coisa de 2, 3 meses atrás, era em torno de 220, 230 reais. E da GM. E na concessionária, essa mesma bateria, com a mesma voltagem, 460, 470. Por que isso aí, presidente? Como no caso específico da Acedelco, a Acedelco é uma marca que a General Motors desenvolveu para vender para reposição de autopeças. Tá? A Cioli, por ela ser uma venda a varejo só de autopeças, muito embora a GM, e ela trabalha sob autorização da GM para poder comercializar suas peças, ela vive da concorrência com as outras autopeças. Então, fica exatamente, quer dizer, a Cioli, especificamente, é uma loja muito tradicional que está na Barão de Limeira, não é isso? Quer dizer, ela é uma loja de mais de 60 anos. A Cioli, tradicionalmente, ela tem que ser competitiva, senão ela sofre a concorrência das lojas independentes. E ela compra do mesmo lugar que a concessionária. Se nós estamos falando em 100% de diferença, eu deixo a interpretação para os senhores. Mais de 100%, e aí, como é que fica o direito do consumidor? Eu compro lá uma bateria na concessionária, pago 470, 480, eu vou na Cioli, o preço lá é 220, por exemplo. Como é que eu fico? Lesado. Qual o direito do consumidor? O que eu posso fazer? Olha, isso é um caso claro de onde o consumidor é lesado. Agora, se numa bateria que você tem a opção de comprar não só na Cioli, como tem a opção de comprar essa peça numa concessionária e também em qualquer outra loja de autopeça que não esteja vinculada a uma montadora. Se essas peças que não têm propriedade intelectual, você vê essas diferenças, avalie aquelas peças onde o concessionário sabe que o consumidor só pode se abastecer com ele. Quer dizer, de 100 e poucos por cento, nós vamos falar em 600, 700%. Né? Senhor Francisco, Wagner, eu queria só ver se eu tenho alguma sugestão para que nós pudéssemos fazer alguma lei que possa uniformizar. Você vai, por exemplo, na Europa, vai para o Oriente, muitos países, lá, de uma loja para outra, a diferença é muito pequena. Não chega a ser mais que 10%, 15%. Aqui não. Às vezes é mais de 100%, 200%. Né? O que podemos fazer? O que o senhor sugeriria para nós, legisladores, se pudéssemos fazer uma lei estadual, por exemplo, ou mesmo federal, né, para coibir esse desvio, essa distorção que ocorre no mercado? Eu acho, primeiro, permitir, né, que todos os canais possam comercializar os seus produtos. Segundo, mais do que manter já as atuais responsabilidades civis sobre aquilo que os estabelecimentos comercializam, seria aumentar ainda mais essa responsabilidade. Quer dizer, todo mundo vender, e se não vender qualidade, e principalmente autopeça, onde muitas vezes interfere na questão da segurança do condutor, quer dizer, se não vender com qualidade, ele tem que responder solidariamente, civil e criminalmente por aquilo. E uma das coisas que pode garantir uma estabilidade na questão técnica são as certificações. Tá? Parece-me que já existe, né, doutor Davi, uma lei
sendo uma lei federal que está em discussão na Assembleia Federal, na Casa Federal. Já é lei ou é em tramitação? Projeto? Não, é um PL. E já existe. Boa tarde a todos. Já existe uma lei, a Lei 8.884 de 94, que ela regula justamente o abuso econômico. E no artigo 21, inciso 24, ela fala considera como crime, né, de ordem econômica impor preços excessivos ou aumentar sem justa causa os preços de bens ou serviços. Aí cabe aí a sociedade colocar em prática a lei. É a última. Prometo que é a última. Senhor Francisco, há pouco instante nós estávamos dizendo das importações de peças. Nosso país, em carros, nós não temos condições de estar comprando carro 0 km, que é caríssimo. Por exemplo, uma X5 nos Estados Unidos, fabricado lá pela BMW, custa em torno de $70.000. Aqui nós vendemos esse carro aqui por 150 a quase $200.000, né? Muito mais que o dobro. Claro que tem encargos sociais, ou encargos, né, administrativos e de importação, IPI, mas eu queria só dizer para o senhor o seguinte: o nosso país é um país em desenvolvimento, não é um país rico como alguns países europeus, mesmo orientais. E o brasileiro compra esse carro e fica aí 5 anos, 10 anos, 12 anos. Esse carro, logicamente, desvaloriza muito. Uma BMW, por exemplo, com 10 anos de uso, ele vai ter um valor, assim, tipo 10% do valor que ele pagou. Aí ele quebra uma peça, ele vai precisar dessa peça. Chega na concessionária, essa peça é caríssimo. Aí você faz essa importação individual, como um consumidor. Uma peça que vende aí no mercado por R$2.000, sai por R$90 na importação. Você compra uma peça por importação, demora um mês, e vem essa peça por R$90 e você resolve o seu problema. Esse aparelho, por exemplo, que não estava funcionando o carro, você coloca esse aparelho por R$90 e você deixa o carro em funcionamento. Então, talvez seja nocivo ao mercado, mas para o povo, para o consumidor, é muito benéfico. É claro que não dá para pegar o indivíduo que fica fazendo importação de várias peças e vendendo aí 400%, 500% a mais, como comércio. Mas essa do indivíduo comprar uma peça para sanar o problema que ele tem nesse carro, que é o velho, usado, às vezes os R$2.000 custa mais caro que o próprio carro. Não é? É fato. Então, eu acho que podia permitir essas importações individuais. As importações são permitidas. Né? O que a gente o que tem que ser garantido é o seguinte: é que essa peça que entra tenha um mínimo de qualidade. E aí, necessariamente, poderia passar pela certificação. Mais algum deputado? Perguntas? Então, portanto, não havendo mais deputado, vamos ver se aguardar só o Capês, ver se ele tem alguma finalização. Eu, antes, porém, gostaria de cumprimentar Francisco Wagner, que está aqui fazendo uma bela explanação. Eu só acho que nós temos que realmente achar uma solução para esse grande problema que temos na capital, principalmente aqui em São Paulo, que é um problema sério, principalmente a questão da roubalto, né? Que eu acho que é o primordial hoje, pessoas perdendo vida com roubos de moto, veículo, enfim. São tantas coisas que nós realmente, nessa comissão de inquérito, temos que ir a fundo e conseguir descobrir. E também não deixar pessoas também inocentes sofrer como estão sofrendo. A pessoa do comércio varejista, às vezes sendo preso, como o senhor disse, saindo algemado da loja, porque estão vendendo uma peça que eu acho que, porque são fabricantes independentes. Por esse motivo, as empresas Fiat e Volks estão entrando com ações e pedindo aí até mesmo a busca e apreensão de peças e a prisão de pessoas que estão no momento vendendo. Portanto, eu vou convidar aqui para finalizar o nosso querido presidente, Fernando Capês, para finalizar essa reunião, por gentileza. Muito obrigado a todos. Então, portanto, não havendo mais deputados fazer pergunta, inscritos. Sim. Votar a convocação do Gessner só. Já está convocado, já foi votado, então, no momento oportuno. Então, eu declaro encerrada a presente reuniões e
será marcado a próxima aí em breve, eu acho que dentro de uns 10, 15 dias, né, Capês? Para a gente poder ouvir mais algumas pessoas. Muito obrigado a todos, está encerrada. Muito obrigado. Obrigado.